Quanto tempo do seu dia você tira para fazer uma prece? Você já tirou um tempinho hoje para fazer uma oração? Se não, você não sabe o que está perdendo. Ei, você que já estava pegando a varinha mágica para começar o dia fazendo um feitiço, não saia daí. Eu sou o Dom e esse é o canal Vida Inteligente na Fé. Bom, ao contrário do que muita gente pensa e até fala aí na internet, a oração não é um feitiço, nem uma mandinga, uma invocação de espíritos, nenhuma espécie de transe psicótico, ritualístico, místico, não é nada disso não. A oração, na verdade, é uma conversa com Deus. É isso aí, você para e fala com Deus. Pode ser no momento que você levanta, acorda, abre os seus olhos, pode ser na mesa do café da manhã, sentado no chão, deitado no sofá, às vezes deitado até numa cama de hospital, talvez você está internado, está com alguma dificuldade de saúde. Pode ser quando você sai de casa, vai trabalhar, ali dentro do seu carro, dirigindo, ouvindo uma música. Pode ser no ponto de ônibus, em pé, de joelho, em qualquer posição, em qualquer lugar. Qualquer momento é um momento de falar com Deus, é um momento de oração. E ali mesmo, onde você estiver, do jeito que você estiver, você para e fala com Deus. Abre o seu coração, a sua mente, fala o que está lá dentro, diga para Ele o que você pensa, o que você está passando, o que você deseja, faça o seu agradecimento, faça a sua confissão. Você vai fazer tudo isso nesse momento. Esse é o momento de conversa com Deus. Essa é a sua oração. A oração ela não precisa ser recheada de coisas difíceis, de regras gramaticais, amuletos, varinha mágica, caldeirão, nenhuma obrigação religiosa, nada disso. Você só fala com Deus, né? Você só abre o seu coração para Ele. E ainda que você não tenha nenhuma certeza, ainda que você tenha muitas dúvidas, você fala com Ele da sua maneira, do seu jeito, onde você estiver e do jeito que você estiver. E a oração, ela não é boa só para manter a sua religião em dia. Ela é boa para isso também, mas é boa para muito mais coisas, porque já é comprovado pela ciência que a oração tem a sua eficácia. E a eficácia dela é ajudar a reequilibrar algumas áreas do cérebro que ajudam no tratamento de várias doenças. A fé ela é benéfica para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. E a gente tem alguns estudos, né, como um estudo do cientista Andrew Nuber, ele é professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele tem um livro que chama How God Changed Your Brain, ou Como Deus Muda o Seu Cérebro. Nesse livro ele diz que quanto mais nós pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações dos circuitos neurais. É difícil de explicar isso, né? Então, esses circuitos neurais, essas sinapses, essas ligações que são feitas quando a gente está em oração, quando a gente tira momentos de oração, elas são mais intensas, são mais aceleradas, elas são mais eficazes, né? Tem um novo estudo também realizado pela Universidade Thomas Jefferson que diz que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. O estudo mostrou, inclusive através de ressonâncias magnéticas do cérebro, que o poder da oração, ele ativa áreas específicas do cérebro que não são ativadas normalmente por outras atividades. Às vezes o médico passa algum tipo de atividade para você fazer, para te ajudar nesse desenvolvimento e nesse tratamento, e que a oração ela faz um papel importante em outras áreas que não são afetadas, né, que normalmente não são ativadas por essas outras práticas, são passadas pela medicina normal, né, pela medicina cotidiana, vamos dizer assim. Tem um outro estudo, esse já brasileiro, feito pela USP, né? Eu vou deixar o link para você visitar aqui. Esse estudo confirmou o que eu já venho falando aqui há mais de, sei lá, muitos anos já, desde 1998, quando eu me formei, a gente já vem falando sobre essa relação da cura física, da cura emocional com a prática religiosa, o desenvolvimento da nossa fé. Quanto mais você se envolve com a vida de fé, com práticas religiosas, não estou dizendo aqui de extremismo religioso, nem nada disso não. É prática religiosa, você ir ao culto ou à missa na sua igreja, você frequentar a sua comunidade religiosa regularmente, fazer as suas confissões, as suas orações. Então, o tanto que isso está relacionado com uma melhora, né? Uma melhora na saúde física, emocional, na saúde como um todo, né? Então, já tem muitos anos que eu falo isso aqui, praticamente a minha idade, né? Mentira! Não, não nasci em 98 não. Vamos continuar. Bom, de qualquer forma, isso confirma o que eu venho falando sempre aqui também neste canal, que a vida não é feita apenas de sensações físicas, biológicas, psíquicas,
ou emocionais. Ela é um conjunto, né, de tudo isso é um ser espiritual que somos nós. E ser espiritual não é mágica, não é mexer caldeirão, não é varinha mágica. É crer com a mente, crer com o espírito, crer com o nosso coração. O apóstolo Paulo nos ensina que o nosso culto, ou seja, os nossos momentos de oração, leitura sagrada, contemplação, confissão, convivência comunitária, esses momentos precisam ser inteligentes e também providos de santidade e humildade de espírito. Um texto lá de Romanos 12, 1, diz assim, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então Paulo está ensinando para a gente que uma vida de fé, uma vida de oração, convivência com a nossa comunidade religiosa, são coisas inteligentes. Não é nada burro, não é nada estranho, não é nada psicótico, né? São coisas racionais que devem ser feitas como se fosse uma espécie de sacrifício, né? Ou seja, um remédio, aquele remedinho que você precisa tomar e ainda que você não entenda a trajetória desse remédio e as ações desse medicamento, você sabe que quando você toma, você melhora. Então você precisa fazer isso de forma inteligente, ou seja, o culto que você oferece a Deus, ele precisa ser também um culto racional, inteligente, né? Um culto pensante. Assim como aquele remedinho que você tomou e fez um efeito benéfico para a sua saúde, a prática religiosa, ela vai trazer benefícios permanentes para todas as áreas da sua vida. Pessoas dão testemunho de curas com sinais de que são sobre-humanas, elas dão testemunhos disso todos os dias. Se você for num hospital, você vai passar em alguns lugares, em alguns quartos, você vai chorar com algumas pessoas que perderam seus entes queridos, mas também você vai se alegrar com testemunhos de fé, de pessoas que têm boas histórias de fé para te contar. E falando em histórias de fé, eu também tenho a minha família, a experiência que nós passamos. Eu vou deixar um linkzinho, vai aparecer um banner, você pode clicar nele e assistir esse vídeo também. E se você quiser assistir agora, clica aí, vai lá. Se você não quiser, você continue aqui, depois você volta e assista o vídeo. Eu vou deixar o link dele também aqui embaixo, fixado nos comentários. E para você que está assistindo em outra plataforma, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube, o canal Vida Inteligente na Fé, aproveitando para pedir o seu like, o seu gostei, o seu joinha, também que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe embaixo aqui os seus comentários, talvez aí alguma pergunta para a gente responder num próximo vídeo. Então, a oração, ela deve ser um rito normal do nosso dia a dia. Não tem que ser uma coisa assim, eu tenho um momento que eu vou ter que parar do nada, ajoelhar no meio da rua para fazer uma oração. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Não quer dizer que isso é uma coisa errada, mas que ela não tem que obrigatoriamente ser assim. Ela pode ser sim dentro do seu coração, do seu pensamento, do jeito que você está, onde você estiver. Você está dirigindo, aí aconteceu um acidente do seu lado, não foi com você. Você lembra de agradecer a Deus por esse momento, porque te deu o livramento desse acidente. E você aproveita para poder orar pela vida daquela pessoa que você se tentou e vai precisar de conforto, de consolo e de cuidado. A gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo também. Então a gente precisa se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Se o mundo melhorar ao nosso redor, a nossa vida, o nosso mundo melhora também. Sem muita frescura, sem muito ritual, né, no seu dia a dia, você não precisa nem falar palavra bonita, frase de efeito. Na verdade, a gente nem sabe orar direito, mas é o próprio Espírito Santo que traduz a nossa oração para Deus, conforme a gente lê lá em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo que vai levar a Deus a nossa oração da maneira que vai ser entendida e aceita essa oração diante de Deus. E mesmo não sabendo orar como convém, a gente precisa orar. A gente precisa manter essa rotina e essa disciplina de oração, a vida de oração. E você pode me perguntar então, e de que forma eu devo orar? Qual que é a oração correta? Não tem uma oração correta, nem uma oração única, simples e acabou. Eu nem posso dizer para você que só tem um jeito de orar, né? Porque isso seria um erro da minha parte, negar a individualidade, limitações de cada um. Se eu disser para você que você tem que orar ajoelhado, e a pessoa que está numa cama de hospital, deitada, com
com o aparelho desligado, ela não tem condições de se ajoelhar para orar. Então é o seu coração que tem que estar de joelho. Ficar de joelho é um sinal de submissão. Então o seu coração precisa estar submisso a Deus. Então você eleva o seu pensamento para Ele e faz a sua oração com o seu coração em humildade, e Deus com certeza vai receber a sua oração. E agora, como sugestão, eu posso te dizer que o próprio Jesus nos deixou uma oração. Mateus 6, de 9 a 13, onde ele diz, e aí eu vou falando a oração e já vou dizer por que essa oração seria uma espécie de uma aula. Então Jesus começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. Então, Pai nosso que estás no céu, ele está dizendo que a gente deve orar a Deus como referindo-se como um pai, como uma pessoa próxima. Então, se Deus está próximo de nós, a gente pode tratar a Deus como íntimo. Não precisa ser aquela coisa distante, orando como se Deus estivesse tão longe, tão distante de nós. Na verdade, ele está perto, e a Bíblia diz que ele estará sempre perto daqueles que o invocam. Então você diz Pai nosso, tratando Deus como alguém que é íntimo, que está próximo. E quando fala que está no céu, quer dizer que Deus é soberano, que Ele está acima de nós, como Criador e sustentador de todas as coisas. Não que Ele está longe, mas que Ele está acima. E continua na oração, ele diz: santificado seja o teu nome. Essa parte é simples. O que Jesus quis dizer é que Deus é santo e que o nome dele tem que ser tratado com a devida santidade. Então, devemos santificar o nome do Senhor. E como a gente santifica o nome de Deus? Honrando a Ele, honrando com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Continuando, então, ele diz: venha o teu reino, quer dizer que devemos deixar que Deus governe a nossa vida, ou seja, um viver diário digno de um filho de Deus. Depois ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos orar de forma humilde, reconhecendo que Deus faz a vontade dele no céu, e a gente deve aceitar essa soberania de Deus também aqui na terra. Então, faça a sua vontade na terra como ela já é feita no céu. Continuando, ele diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, aqui ele nos ensina a reconhecer a Deus como provedor, como aquele que sustenta a nossa vida em todas as áreas, e assim a gente deve dar graças a Deus por esse sustento. Depois Jesus nos ensina a pedir perdão, né? Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Jesus nos ensina a sermos perdoadores, porque nós também erramos, nós também pecamos contra o nosso irmão, contra Deus, e precisamos de perdão. Então, da mesma forma que a gente quer ser perdoado, nós também precisamos perdoar. E por último, ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando ele diz não nos deixe cair em tentação, pedindo para que nos livre de nós mesmos, das nossas paixões, das nossas vontades carnais que podem nos prejudicar, que podem prejudicar o nosso próximo, e nos livrar do mal, ou seja, da ação do mal sobre a nossa vida, nos transformando em indivíduos escravos da maldade, que não faz bem nem para nós e muito menos para as pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos reconhecer que o mal existe e nos espreita todo dia, e que Deus é poderoso para nos livrar deste mal. E no finalzinho ele deixa para nós a doxologia, onde ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa doxologia, ou seja, essa bênção final, é onde Jesus nos ensina a reconhecer mais uma vez as nossas limitações e a soberania de Deus na nossa vida. Precisamos entender então que quando a gente vai orar, a gente tem que ir com o coração humilde, sabendo, reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Não que a gente não tenha valor nenhum, porque se não fosse assim, Deus não teria dado o seu maior presente para nós, que foi Jesus Cristo, né? Então Jesus não teria morrido ali na cruz para nos salvar. Normalmente a gente lembra muito de orar quando a gente tem na família alguma pessoa que tá mal, ou a gente, ou alguma pessoa, né? Mas a gente precisa de lembrar sempre de nos aproximar de Deus em oração, quando tu estiver bem, quando não estiver, quando a gente estiver sorrindo ou chorando, quando a gente estiver em luta, na angústia, quando a gente tiver as nossas vitórias. Em todo momento a gente precisa lembrar do Senhor e elevar a nossa gratidão, o nosso pensamento e as nossas petições a Ele. A Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por nada, e elevar sempre a Deus as nossas súplicas e as nossas ações de graça. Colocando a nossa ansiedade sobre Ele, a gente deve orar sempre confiando que Deus é suficiente para nos abençoar, para nos guardar, nos sustentar e para nos manter íntegros. Porque, na verdade, nós somos pó, nós somos apenas uma poeira, e a gente pode sumir, deixar de existir assim,
num instalar de dedos. E não é do Thanos não, viu? Tá assistindo muito filme. Bom, então é isso. Antes de terminar, eu quero agradecer as pessoas que sempre oram por mim e pela minha família. E hoje eu quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Bilil. Quem conhece vai entender, que sempre lembra do meu filho nas suas orações. Então, muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Bom, e terminamos por aqui hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui, pedir para você deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar o link desse vídeo com seus amigos e também deixar um comentário aqui embaixo. Pode ser uma breve oração também, vai ser muito bem-vindo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e eu quero pedir que o Eterno abençoe sua jornada, abençoe sua vida. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau.